Eu vou dirigir diretamente à Flávia na fala dela, quando ela fala sobre a questão de não ser possível construir uma democracia. Quem são as pessoas que estão construindo democracia? Quem são as pessoas que estão construindo o futuro se grande parte da sociedade não está sendo ouvida? E aí eu vou falar também do lugar do Nordeste, porque esse lugar de quem é que está construindo o futuro é também extremamente excludente e não por acaso, né? A gente precisa pensar a questão do racismo também sobreposta com a questão regional, é extremamente excludente do Nordeste em todas as suas instâncias, principalmente na instância intelectual e acadêmica. Vou colocar duas questões rápidas. Uma que me diz respeito muito diretamente, muito individualmente, que é uma questão que eu me coloco cotidianamente, que é como se colocar como uma pessoa negra capaz de falar sobre outros temas que não o racismo. Então, assim, eu sou jornalista, eu trabalho no campo da comunicação, os meus temas de estudo, de pesquisa, não são diretamente o racismo, mas, ao mesmo tempo, como os dois, tanto a Flávia quanto o Silvio, reforçaram, esse é um tema que está em todos os ambientes. É impossível falar de comunicação digital, de comunicação política, de comunicação de forma geral, de democracia, sem falar de racismo. Mas, ao mesmo tempo, esse não é o meu tema particular, né? Essa era uma questão que acho que meu avô se colocava muito também. Então, essa é uma inquietude que me perpassa. E a segunda questão, aí mais de forma ampla, que eu queria colocar para vocês é como combinar no debate sobre racismo a questão da experiência com a questão da universalidade, né? Porque me parece que tem uma questão muito profunda da experiência pessoal pela qual as pessoas que estão submetidas ao racismo e às estruturas racistas de forma mais geral, elas são submetidas, mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de construção de uma compreensão mais universal e mais generalizada sobre esses fenômenos, para que a gente seja capaz de enfrentá-los enquanto sociedade, e não apenas enquanto negros, né? Então, é sobre a dimensão mundial dessa questão do racismo e das lutas antirracistas. Me parece que existe aí um fôlego que atravessa o planeta. E eu acho que eu gostaria de ouvir os dois, o Silvio e a Flávia, comentando a escala global ou mundial ou internacionalista, como eu preferiria, das lutas antirracistas. E eu me permito 30 segundos aqui para uma nota muito rápida. A figura do Luiz Gama, sobre a qual eu já ouvi o Silvio falar muito bem, eu queria lembrar apenas que ele é um jornalista. Luiz Gama é um jornalista. É um advogado, é uma figura de ponta na luta abolicionista, sem dúvida nenhuma. O Silvio conhece muito isso. Mas eu chamo a atenção para o fato de que ele era um jornalista, porque isso tem a ver com o que a Flávia falou. A Flávia é uma jornalista, tem a ver com o que a Nina falou, que o que ela estuda é atravessado pela questão racial e é a comunicação que ela estuda, e o Silvio. E eu vejo essa dimensão da comunicação também presente nesse atravessamento planetário, global, mundial ou internacionalista das lutas antirracistas. E era sobre isso que eu queria ouvi-los. Nina, a sua pergunta eu vou responder junto com o final da fala do Eugênio, que eu acho que ele colocou. A hora que ele estava falando, eu escrevi até, eu tenho provas, eu escrevi aqui, ó, o que ele estava falando, eu coloquei Luiz Gama, questão da Nina. Aí ele completou e falou exatamente isso. Acho que o Luiz Gama é um grande exemplo para nós de alguém que entendeu o que é a luta antirracista. Tanto que o Luiz Gama,
na verdade, mais do que lutar contra o racismo, ele lutava contra um sistema econômico que se servia mais diretamente ou mais abertamente do que o nosso, se serve do racismo. A luta dele era contra a escravidão. Só que Luiz Gama, na sua luta abolicionista, ele também não deixava de lado de pensar no arranjo político que pudesse sustentar a liberdade como algo concreto. Por isso que Luiz Gama não era só abolicionista, ele era republicano. Isso é importante dizer. Luiz Gama entendia que a luta pela liberdade dos negros, ela não se descolava de uma luta por um sistema político que pudesse sustentar a liberdade. E, portanto, sustentar a liberdade das pessoas negras no Brasil, sustentar o sistema republicano é também parte de um projeto democrático, necessariamente. Então, por isso que Luiz Gama, na sua luta, e aí que está, ele era um homem negro, sempre, inevitavelmente, irremediavelmente negro, só que ele entendia que, para que a sua luta pudesse avançar, ele tinha que dominar vários temas e várias áreas do conhecimento. E como um homem do século XIX, né, e os ventos liberais levavam a isso, ele era o que ele era. Ele entendeu que o direito era a maneira mais efetiva de fazer isso. Então, por isso que Luiz Gama tornou-se um estudioso do direito. Luiz Gama, para quem não sabe, ele nunca frequentou com regularidade os bancos escolares, né? Há lendas nesse sentido de que ele teria tentado estudar na São Francisco, mas o que se sabe é que ele trabalhou na biblioteca do Largo São Francisco, né? E ele era um assistente de um professor, ele é ajudante de um professor, que era o conselheiro Furtado de Mendonça, né? O conselheiro Furtado. E o Luiz Gama, ele leu muito, né? Então, ele dominava não só o direito do ponto de vista técnico, mas ele dominava a filosofia do direito. O que ele permitia fazer debates muito importantes, não apenas do ponto de vista técnico do direito, mas ele também fazia debates sobre o significado do direito em termos de justiça, de filosofia do direito. E ele mostrava que a escravidão, portanto, era incompatível com o que se entendia por direito em termos de justiça. Ao mesmo tempo, o Luiz Gama era um republicano, um político, e ele era um jornalista. Isso é importante dizer. Porque ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia dele? Quando ele tinha um caso, ele colocava também o caso no jornal. Ele criava todo um ambiente para que a opinião pública pudesse, vamos dizer... Ele entendia que os juízes são invariavelmente influenciados pela chamada opinião pública. Opinião pública é também uma construção política. Ele era um homem que construía, portanto, o ambiente a partir do qual o debate... Então ele não era um jurista ingênuo, como são a maioria dos juristas, que acham que o direito se faz automaticamente sem a política, né? Então ele entendia isso, a comunicação como parte fundamental. Eu costumo dizer que o Luiz Gama, ele é um mensageiro entre dois mundos. Na religião nós chamaríamos o Luiz Gama de uma espécie de Exu, né? Ou seja, porque ele é o mensageiro entre dois mundos. Que mundo é esse? Que mundo são esses? O mundo, que é o mundo que a gente pode chamar de um mundo liberal, né? Você, do ponto de vista da filosofia do direito, ele entendia o que a Revolução Francesa, e mais do que a francesa, uma outra que a gente esquece, que é a contraface da França, que é a Revolução Haitiana, o que essas revoluções elas significaram em termos de construção do nosso mundo, com as suas contradições. Ao mesmo tempo, o Luiz Gama também ele conhecia a tradição, né, que sustentava a escravidão. Ele conhecia o direito romano. Os textos dele, e acabou de sair um livro novo da professora Lígia Ferreira sobre isso, que eu tive a honra de escrever a orelha do livro. Nesse texto, chamado Questão Jurídica, o Luiz Gama mostra que ele conhece latim, ele conhece profundamente o direito romano. Então, em resumo, na sua pergunta, o que a gente tem que fazer, né, a gente tem que mostrar que a questão racial ela é um problema que deve ser tratado, mas ela deve ser tratado com sofisticação. Então, a gente não pode achar que tratar a questão racial, a gente não acha isso, mas achar que tratar a questão racial é tratar a culpa, assim, é ficar lidando com culpa de branco, né? Com todo respeito, né? Ou seja, puxa vida,
que pena que tem racismo no mundo. Não é isso. A pergunta é a seguinte: o que nós vamos construir em termos políticos para desarmar as estruturas que reproduzem o racismo? E isso envolve, inclusive, uma postura e uma ação que nem todo mundo está disposto a fazer. Aí a gente vai entrar no campo do conflito. E quem está do nosso lado para construir uma sociedade melhor? Para construir o futuro? E esse é o ponto que se coloca. Percebe? Então isso envolve uma pedagogia, mas envolve também uma gramática de conflito. Né? Então, eu costumo dizer assim, eu costumo até brincar. Assim, então numa mesa para discutir, né? Vamos discutir. As pessoas falam assim, irmão, eu gostaria de discutir direito, política econômica. Tudo bem, então vamos começar a falar de racismo, então. A pessoa fala, mas eu não sei falar de racismo. Eu falei, então eu vou levantar, porque você não sabe discutir política econômica. Como é que você quer discutir política econômica se você não sabe discutir a questão racial? Se você não sabe discutir desigualdade? Esse é o problema que está acontecendo. Então, ou seja, nós também precisamos aprender uma coisa, Nina, e agora estou fazendo uma crítica, né? Uma autocrítica, eu falo, uma autocrítica não é pessoal, mas assim, a todos nós, né? Enquanto comunidade, nós precisamos entender que a questão racial não é uma questão que se aprende simplesmente porque você é negro. Tem que estudar. Quem não estuda a questão racial não entende questão racial. É uma coisa que dizer que alguém entende economia só porque vai à feira. Sabe, não é essa a questão. Então é uma questão muito sofisticada. E aí, Eugênio, a sua pergunta também, a sua segunda pergunta, que é a questão sobre a questão da internacionalização da luta antirracista. A luta antirracista é necessariamente uma luta internacional. Ela não é uma luta local. O racismo é um fenômeno mundial. Por que o fenômeno mundial? Porque a construção do nosso mundo, do ponto de vista econômico, jurídico, cultural, ele tem origem no processo colonial. Se a gente não entender o que é o colonialismo e tudo que o colonialismo provoca, moldando as instituições, criando, né, todo o mundo de contradições, divergências, nós não vamos entender, portanto, como é que o racismo se materializa. O racismo, obviamente, que ele é um fenômeno que tem ele tem esse conceito global, só que ele se materializa de maneira específica de acordo com o contexto histórico, que a gente poderia chamar de formações históricos-sociais. Você tem as formas sociais, mas que se materializam de acordo com as contradições, enfim, com as especificidades. Só que, vejam, eu acho que da mesma maneira que a gente está falando de um mundo que se conecta, né, e a Nina pode falar melhor que todos nós, né, como as mídias sociais elas vão mudar, a arquitetura digital ela vai mudando a nossa subjetividade. A gente pode dizer também que, de alguma forma, esses movimentos, o Black Lives Matter, ele é também um movimento, parte de uma luta antirracista que está em plena conexão com as novas mídias sociais, a hashtag, essa coisa toda. Não dá para separar, né, uma coisa da outra. Só que a gente tem que olhar quais são os limites disso, quais são as potencialidades disso, que há uma série de contradições. Então, por exemplo, quando a gente estuda racismo, a gente tem que entender o que é o racismo no contexto do neoliberalismo. Aí tem que entender o que é isso. Porque as dinâmicas são completamente diferentes. É diferente você falar da luta antirracista, a luta pelos direitos civis que deu nos anos 60 e 70, e falar do que é o Black Lives Matter. São coisas completamente diferentes, só se entende se a gente entender a luta antirracista como parte de uma luta global. Né? Como parte de uma luta global para mudar o funcionamento das dinâmicas de reprodução do mundo. Então, acho que o que você fala é muito certo, tem uma potencialidade que está presente agora, mas, ao mesmo tempo, essa potencialidade ela traz uma série de riscos e de perigos, porque a mesma maneira que a luta antirracista ela ganha um acerto global, é porque o racismo e as violências produzidas pelo racismo, elas também estão em nível mundial. Tanto que você vê a conexão entre governos autoritários no mundo inteiro. Então, eu acho que essas são as coisas que a gente tem que refletir. Eu concordo muito com o Silvio quando ele faz essa reflexão sobre a luta antirracista ser mundial e dialogar ou ser decorrente, né, desse processo de colonização, que também foi global, e as conexões, né, da violência particular desse momento. Então, me parece que é natural
que a gente tem essas alianças e elas acontecem. O movimento, os coletivos do Vidas Negras Importam aqui dialogam intensamente com os coletivos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, sem que ninguém saiba disso, afora nós que estamos envolvidos. Então, tem uma conexão muito poderosa. Por outro lado, me parece que houve uma visibilização midiática em razão de isso ter acontecido nos Estados Unidos e a gente reparar muito, né, no quintal americano e não aqui. Porque antes de George Floyd ser assassinado, a polícia do Rio já estava matando, já tinha cometido uma chacina de 13 pessoas no Alemão, o João Pedro já tinha morrido, não, né? Sido executado, assim como o Iago, assim como o João Vitor. E isso foi absorvido com naturalidade, salvo alguma indignação do movimento negro, da anistia, enfim, da cobertura jornalística de 2 dias, porque é tão recorrente, né, esses episódios. E o curioso é que a cobertura de George Floyd, quando chegou ao Brasil, ela chegou na cobrança de por que o Brasil mata tantos negros e os negros brasileiros não estão nas ruas como os negros estão americanos. O que é uma cobrança perversa, e é uma cobrança perversa que atravessa um sentido de democracia que não nos pertence aos negros, né? Porque só uma pessoa que não é preta no Brasil pode achar que você, diante de um assassinato bárbaro, vai tomar as ruas e vai ficar por isso mesmo, né? Porque aqui há exemplos de execuções em que a Avenida Brasil, ou a Linha Vermelha, ou a Rua Uranus são interditadas e elas são tratadas nas redes sociais como fenômeno de trânsito, linha vermelha fechada por episódio policial, né, algo assim, e por uma criminalização imediata. Então, a sociedade brasileira, a opinião pública brasileira, não legitima esse tipo de protesto. E isso é resultado do racismo. Foi isso que nos obrigou a atuar no Supremo Tribunal Federal. Reivindicar a legitimidade em outras bases. E veja, bases, o que eu acho da beleza desse processo é de um grupo alvo de extermínio, né, recorrente, buscar na democracia, nas instituições judiciais que não os representam, a reparação. Isso é muito impressionante, gente. Do ponto de vista... Se alguém contasse para vocês essa história, sem dizer que é o Brasil, o Rio de Janeiro, etc., etc., vocês estariam arrepiados porque, na verdade, quando se aplaude as manifestações nos Estados Unidos e se cobra aqui, a gente está fazendo algo mais sofisticado do que os Estados Unidos estão sendo capazes, ou foram capazes, ou são capazes de fazer nesse momento específico, porque a gente está discutindo no Supremo, botando o Raul Santiago, a voz do Raul Santiago no Supremo Tribunal Federal, fazendo o Edson Fachin ler Raul Santiago fazendo seu depoimento sobre as ações humanitárias no Alemão, que estão sendo impedidas porque a polícia rompeu uma compreensão de trégua que, inclusive, a favela teve em relação à pandemia. E a polícia não, e o desgoverno do Rio de Janeiro, e esse é bem literal, porque a gente está até à beira de impeachment, né? Porque a gente sabe do temor. 300 jovens negros resolveram fazer uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, né, num domingo anterior à morte do George Floyd, e eu pessoalmente sei à noite, em claro, que passei tentando convencê-los a não ir, porque eu achava que eles iam todos morrer. E falando com a minha família que então eu vou ter que ir, mas a gente estava em
em isolamento, então a gente não podia ir, porque precisava respeitar o isolamento. Como é que faz? Aí a gente se dividiu, vários adultos negros se dividiram acompanhando a transmissão de cada um dos jovens negros para garantir até que eles chegassem em casa. Então, a gente entende essa democracia e essa liberdade de direito à manifestação que os americanos experimentaram, que os franceses experimentam, como um risco de amplificação, de agravamento desse ambiente genocida. Ou de extermínio, ou de assassinato em massa, ou de racismo, como queiram, né? Porque a gente tem uma disputa isso do léxico também. Então eu vejo como muito positiva essa aliança, essa simultaneidade, mas veja, essa simultaneidade ela foi construída pela cobertura jornalística a partir porque as atuações, o ativismo, as ações, a judicialização, elas já estavam em andamento, com a participação de todos esses grupos. Esse debate sobre violência policial. Inclusive, agora tem um questionamento forte. Por que os especialistas, os acadêmicos, os intelectuais, os pensadores de segurança pública são todos brancos e não racializam esse debate? Salvo para identificar a cor de quem já morreu, né? Porque as políticas de segurança não passam desse pressuposto e não tem protagonismo negro se a gente tem um monte de negro vivendo e pensando essas coisas. Nina, a nossa experiência carrega uma universalidade. E, na verdade, quando a gente atua e trabalha pelo antirracismo, é para que a diversidade ocupe esse fardo que é você ter que lembrar da universalidade no seu trabalho. Não sei se eu consigo me fazer entender. É porque a gente não consegue se desprender dessa obrigação de estar representando um grupo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa experiência individual é a do grupo, é a do grupo invisibilizado. A gente só vai se libertar. Branco não precisa pensar nisso, se ele tem uma experiência. Né? Nem uma mulher branca que é nitidamente oprimida também, ela não precisa pensar nessa experiência de estar representando o grupo, ela pode exercitar sua individualidade. Eu queria muito rapidamente contar uma experiência que tive sobre universal e pessoal, e sobre esses dilemas, na coluna de ontem. Eu me preocupo muito com o Rio de Janeiro, óbvio, e sou ligada ao carnaval, né, às festas, a essa cadeia produtiva. Queria escrever sobre isso, não sabia bem como. Aí vi a série de restaurantes e nomes tradicionais, alguns dos que eu frequentei muito na minha vida classe média de jornalista de economia, o Mosteiro, o Navegador, Miriam sabe, né? Miriam, dos almoços, né, com fontes de economia nesses espaços e tal. Aí eu falei, eu preciso escrever, então eu vou escrever sobre essa memória da cidade que vai se perdendo quando esses espaços desaparecem e sobre a preocupação mais profunda em relação à festa do carnaval, porque aparentemente o debate só envolve um calendário e a demanda, né? Ou os grupos econômicos hegemônicos e não o trabalhador da base, que sustenta esse complexo de cultura. Mas eu fiquei culpada porque eu falei, gente, mas eu vou falar do Mosteiro, do Navegador, do Hipódromo, eu preciso saber o que aconteceu então no subúrbio, na favela. Aí eu liguei para o Renê e falei assim, Renê, eu estou querendo escrever sobre perda de memória da cidade e tal. Me conta como é que está o Alemão. Algum bar, restaurante, negócio tradicional fechou as portas em definitivo aí no complexo? E liguei para o nosso afilhado Miriam, Sérgio, Edu Carvalho da Rocinha, fazendo a mesma pergunta, porque eu queria incorporar, olha o fardo, né? Que é isso. E aí o Renê me respondeu assim, olha, interessante essa sua pergunta, estou aqui pensando nisso. Não teve nada que fechou.
Na verdade, não teve nada que fechou, porque a gente não teve isolamento direito, né? Nada fechou nesse período. Nada fechou porque nada fechou. E o Edu me disse a mesma coisa. Na verdade, o que fechou aqui na Rocinha foi o Ricardo Eletro. E certamente não tem absolutamente nada a ver com a... Agora só tem Casas Bahia, ele falou para mim. E certamente o fechamento da Ricardo Eletro não tem absolutamente nada a ver com construção de memória, com memória da Rocinha. É só para falar para a Nina isso, que essa ambição de tentar ser universal, aí eu fiz lá a coluna que eu fiz, a partir dessas minhas experiências. Porque a coluna da Rocinha e do Alemão, não perdendo memória, mas perdendo a partir de outras experiências, de pessoas, por exemplo, que morreram, ela não me pertence, eu não posso carregar todas essas... Por isso que a gente precisa trabalhar num sentido mais amplo de democracia e de construção de diversidade. O Eugênio trouxe a ideia da urgência, mas só para sublinhar, evidentemente, a urgência, mas a urgência não é de hoje, né, Eugênio? A urgência é da nossa história. Eu acho que o sentido de urgência se perde aí na discussão, porque talvez a maior ausência da pauta pós-constituinte do Brasil tenha sido não enfrentar a questão do racismo. E acho que isso marca, sobretudo, e como a gente vai ter essa conversa depois, marca, sobretudo, a irresponsabilidade da esquerda brasileira. Tá? É óbvio, isso só quero sublinhar essa, tem várias outras, mas a responsabilidade do campo progressista da esquerda brasileira, que colocou um véu sobre essa questão. Acho que o ponto inicial que Flávia traz sobre a ideia de projeção de futuro, dialogando aí só com a provocação da mesa que vai ter daqui a uma semana, duas, não sei, né? É vital, mas acho que ela precisa ser aprofundada entre nós aqui com mais tempo, mas ouvindo as palavras do Silvio, com essa ideia da sofisticação. Eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas sobre essa ideia da sofisticação. Acho que ela primeiro traz, quando a gente pensa naquela brincadeira lá do usar o nome do Stefan Zweig, o Brasil, um país de futuro, né? Sempre todos os pensadores trabalham essa ideia sobre o nosso eterno vir a ser. A gente nunca vira um futuro, né? A minha hipótese fundamental é que essa condição de não vir a ser um futuro que não se realiza é porque nenhum projeto de futuro sobre o Brasil até hoje dialogou com a questão do racismo. Tá? Essa é a minha hipótese de vida atrás. Tá? E acho que tem a ver, só para pegar a sofisticação da Nina, tem a ver porque o projeto de futuro sempre foi de homens brancos sudestinos não periféricos. Certo? Essa combinação, certo, inviabiliza um país de futuro, tá? Estruturalmente. E aí, Silvio e Flávia, acho que a ideia da sofisticação solicita a gente pensar assim, que o racismo não é mais uma questão. Talvez seja o ponto-chave. É óbvio que quando a gente projeta futuro, existe um repertório de questões a serem enfrentadas, radicalmente sofisticadas, radicalmente difíceis, solicitam muito investimento, né? Mas talvez colocar o racismo na pauta inviabilize construir essa agenda. A questão-chave é como é que a questão do racismo, da luta antirracista, organiza esse projeto, obviamente, e organiza, só para dialogar com vocês, com os 4 eixos que ele colocou, né? Organiza a política, organiza a democracia, organiza a economia, organiza eles todos. Mas eu acho que, gente, eu queria só provocar vocês o que é essa sofisticação nessa linha. Tá? E aí, um único caso que está atravessado por um exemplo que Flávia trouxe, que é muito importante, e aí sim eu daria o sentido de pertinência para a urgência, que é aquilo que teve efetividade, mesmo com todas as suas limitações, diante da ausência radical de política pública na esfera federal, estadual e municipal, no enfrentamento da Covid, né, que está associado à sociedade civil organizada no campo periférico, a partir de intelectuais militantes negros com suas ações. Foi isso que reduziu um pouco, certo? Essa avassaladora irresponsabilidade aqui, agora não é da esquerda, né? Mas desse desalinhamento da política pública como um todo. Então, acho que tem um componente tangível, né, para a gente poder viabilizar um campo não só reflexivo, mas um campo de incidência prática, que diz que o que atravessou o país hoje, gerando resolutividade,
está associado a este grupo da sociedade civil, que é majoritariamente negro, totalmente periférico, certo? E grande parte dele, só para a gente não esquecer, está associado à política de cotas, intelectuais orgânicos que estão formados no período recente. Eu queria ouvir vocês. A pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, é talvez a primeira grande experiência de vulnerabilidade das pessoas que são privilegiadas, das pessoas que não vivem, que não nasceram e não foram educadas e não convivem diariamente a vida inteira em situações de vulnerabilidade. É a primeira vez que a gente de verdade tem medo real, um medo que vai parar em lugares que a gente nem imaginava, a gente não viveu, assim, minha geração, a gente não passou por guerras, a gente não passou por outras situações em que a gente se viu vulnerável na vida, vulnerável de respirar, vulnerável de sair na rua, vulnerável, né, de contato com outras pessoas. A gente nunca ficou pensando se uma pessoa chegar de um jeito ou de outro, se isso nos faz vulneráveis. E, no entanto, agora todos estamos vivendo isso. O que eu senti é que as pessoas que são privilegiadas, que nasceram privilegiadas pela cor da pele ou por uma situação econômica, quando elas se deparam com a realidade do racismo, é quase que primeiro elas se sentem um incômodo daquela má notícia. Estou falando das pessoas minimamente sensíveis, né? Assim, quem não é sensível, eu torço para a questão econômica ser suficiente. Mas primeiro tem um incômodo, depois tem a vergonha, depois tem a culpa, e talvez, então, só depois desse caminho, parta-se para de verdade a ação, né? Assim, quem já convive com esse assunto de alguma forma na vida familiar, ou com os amigos, ou estudou em escolas onde pôde conviver, tem amigos negros, vê isso acontecer com pessoas que você gosta, elas já pulam um incômodo e já ganham um lugar mais na frente ali, mas a gente vai passar por isso, passa por isso. O que eu experimentei na pandemia foi uma enorme vergonha, porque eu comecei a ver vídeos que falam sobre o racismo, como, por exemplo, um vídeo muito recente de 3 mães falando sobre como é educar os filhos delas, os filhos negros, como é que você tem que dizer para o seu filho que ele não pode correr, que ele não pode fazer movimentos bruscos, porque ele corre risco de vida, coisas desse tipo. Eu sou mãe também. Quando eu vi esses vídeos, eu fiquei num estado de destruição assim, muito maior do que eu já fiquei antes, ouvindo relatos assim. E eu acho que isso acontece por causa exatamente desse estado geral de vulnerabilidade em que, afinal, todos estamos. O que eu estou dizendo com tudo isso, assim, que eu acho que era legal a gente pensar, é se talvez esse momento em que estamos todos vulnerabilizados, se essa não é talvez uma oportunidade de uma abertura para que aquilo tudo que é dito incansavelmente por quem sofre na vida inteira esse estado de vulnerabilidade e tudo isso que o racismo aponta, se não é um momento em que isso potencializa, que as pessoas podem escutar isso de uma forma diferente, entendeu? Porque eu acho que a partir dessa vulnerabilidade a gente tem assim avos da impressão do que é viver em estado de vulnerabilidade perto do que é a realidade racista brasileira. Mas é uma coisa diferente do que estava acontecendo antes. A minha primeira pergunta tem a ver diretamente com isso, quer dizer, como é que você, o Silvio, vê a maneira pela qual a gente consiga, não vocês, mas nós brancos, no mundo branco, consigamos ver da perspectiva de vocês, dado que nós não vivemos a perspectiva de vocês. Eu tenho certeza absoluta que eu jamais vou ser capaz de entender com a profundidade necessária o que é sofrer o racismo, porque eu sou um homem branco e eu fui criado de uma outra forma, né? A segunda questão é que vocês dois levantaram muito importantemente o fato de que é impossível pensar uma república do amanhã sem colocar como central a questão do racismo e das exclusões, né, e das interdições e das invisibilidades do Brasil. Porque eu só consigo... O Silvio falava
do fato do Luiz Gama ser republicano, né, e abolicionista, mas é isso, quer dizer, não é possível ser republicano se você não pensa uma república de iguais. A nossa república foi construída a partir da exclusão, como uma reação ao abolicionismo. E aí eu vou muito na direção do que a Mônica acabou de dizer, que é a minha segunda pergunta, que é a seguinte: como é que a gente consegue incorporar, de fato, no processo político, e olha que eu tenho algumas experiências dessa questão, desde que eu tentei viabilizar a candidatura da Lélia para deputada estadual no Rio. Como é que a gente rompe esse processo? Até porque, nesse momento, eu acho que a Mônica tem razão, de forma muito distinta e muito mais superficial, nós, pela primeira vez, um grande número de nós da sociedade branca, nos sentimos vulneráveis e não representados de forma alguma. Para todos os lados que a gente olha, nós não temos representação. Eu acho que é a primeira vez que eu me sinto assim, que eu não consigo me identificar com nenhum movimento que expresse minimamente, ainda que não de forma satisfatória, meus desejos para o Brasil. Então, mas eu queria saber como é que a gente consegue transcender as barreiras, mesmo entre nós, que temos absoluta, eu desde os anos 70, que eu falo contra o racismo no Brasil e vejo que a questão democrática está associada à questão racial. Mas como é que a gente consegue romper esse bloqueio e conseguimos realmente incorporar na discussão, com a participação forte de vocês, uma nova via para a esquerda democrática no Brasil? Que eu acho que é um debate também mundial, mas em particular aqui. A primeira pergunta é relacionada a poder. Porque é muito claro o porquê que a pauta racial tem dificuldade de avançar, inclusive mais na esquerda. Porque isso significa poder. E aí significa os brancos de esquerda também abrirem espaço de poder. Que não topam ter. Nós estamos falando de poder. Você só combate privilégio. Para você corrigir uma desigualdade que é histórica, alguém perde e alguém ganha. E aí é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem. Eu posso adorar o tema e tudo mais, mas o que significa o abrir espaço? E por isso que tem uma dificuldade concreta dos brancos entenderem a narrativa de lugar de fala. E que isso não significa excluir os brancos ou não querer ter aliados. Né? Acho que o Silvio falou isso de uma forma brilhante no Roda Viva. A gente discutiu isso algumas vezes nos fóruns sobre racismo que a gente tem desenvolvido na Unesco, mas significa entender de quem é o protagonismo. Nas nossas pesquisas, que a gente faz junto com a Central Única das Favelas, o protagonismo é do Celso. O Celso lidera, é dele. Nesse processo, o que não quer dizer que eu não possa falar, que eu não possa dar opinião, que eu não possa usar também do meu espaço branco para caminhar isso. Mas a primeira pergunta tem a ver com o seguinte: como conseguir construir um sentimento ou um movimento mais amplo antirracista na medida em que isso significa os brancos entenderem que sim, irão perder poder. E sim, irão perder privilégio. E que isso é melhor para todos. A segunda pergunta que eu tenho, e é uma pergunta bem sincera, é como lidar com as lideranças negras que não entendem o racismo estrutural? Como lidar com uma disputa de narrativa de um Fernando Holliday ou de lideranças negras que simplesmente são negacionistas quanto ao óbvio racismo estrutural que existe no Brasil, e como vocês, como intelectuais negros e lideranças negras, enxergam essas outras lideranças? Para a Flávia, eu queria perguntar em que medida ela acredita que empregar o termo genocídio seja plausível, né? Surgiu todo um debate recentemente em torno disso,
Eu estou escrevendo um livro, terminei um livro sobre a relação pandemia e o governo Bolsonaro, e eu acredito que se trata de um genocídio. Mas surgiu toda uma polêmica aí recentemente. Para o Silvio, eu queria saber o seguinte: como ele acompanhou a pandemia nos Estados Unidos e no Brasil, eu queria saber, enfim, que diferenças ele viu do ponto de vista da relação entre pandemia, racismo, crise da democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Obrigado, gente. Eu acabei de voltar na França, onde a questão racial ganhou, como Black Lives Matter, uma importância muito forte. E uma das colocações que aconteceu lá era não ser mais não racista, mas ser antirracista. Ou seja, eu gostei muito do que a Flávia colocou na educação positiva de exemplos do que estão acontecendo, esses quilombos digitais. Eu queria entender um pouco como essa tecnologia pode se tornar uma arma, uma ferramenta para promover esses exemplos de união ou iniciativas, principalmente de negros no Brasil, para educar e alimentar a reflexão das pessoas menos expostas a isso, principalmente os homens brancos. Duas perguntas muito rápidas. Primeiro, guerra às drogas. Curiosamente, isso não foi citado aqui. Talvez seja um pressuposto, então não precise se falar sobre isso. Segundo, para a Flávia especificamente, mas para o Silvio também, porque o Silvio é um estudioso de movimentos sociais. Nós tivemos aqui a Esther Solano mostrando como, no eleitorado bolsonarista, a ideia de que as soluções para a vida das pessoas são soluções individuais e que as pessoas contam com elas mesmas, com a igreja e com a sua família, isso é suficiente. A minha pergunta é: os movimentos sociais atuais, aos quais a Flávia fez explicitamente menção, mas que o Silvio também estuda, estão contribuindo para que a ideia de que a ideia de que as soluções são soluções políticas e de que essa mobilização é benéfica ao povo negro, como diz a Flávia, ou, ao contrário, elas estão acirrando uma polarização entre aqueles que recusam esse papel de vitimização, um pouco na linha do que o Renato também perguntou. Muito obrigado.